Por que fracassamos e somos derrotados quando nos esforçamos demais? Embora possa parecer contraditório, às vezes, quanto mais você tenta melhorar algo através da força de vontade, mais piora a situação. O motivo pelo qual você fracassa é devido a uma lei muito conhecida, que é a lei do esforço inverso. A lei do esforço inverso, formulada pelo psicólogo social Kurt Lewin, é uma teoria que descreve a relação entre a pressão social e a resistência a mudanças de comportamento. Segundo essa lei, quanto mais uma pessoa é pressionada a adotar um comportamento específico, mais ela tende a resistir a essa mudança, resultando em um efeito inverso ao desejado. Essa lei é frequentemente aplicada em contextos de mudança organizacional, terapia comportamental e até mesmo na educação. Por exemplo, quando um líder tenta impor mudanças em uma equipe sem considerar a sua resistência inicial, é provável que encontre uma reação negativa por parte dos membros. Lei do esforço inverso mostra que apenas intensificar nossos esforços não são garantias de êxitos nos projetos de vida pessoal e profissional, sendo insuficientes nos resultados que almejamos. E muitas vezes podemos questionar por que fracassamos quando nos esforçamos demais naquele propósito, já que a maioria das pessoas pensa que, quanto mais se entregar com esforço, mais rápido conseguirá o resultado. Somente ampliando esforços, sem reflexão do uso e do foco das energias, o resultado pode ser precário, conforme a lei do esforço inverso. Deixar de intensificar esforços e dar tempo para a solução. Na teoria da lei do esforço inverso, a solução é inverter a situação. Desse modo, devemos deixar de tentar durante algum tempo e permitir que tudo flua naturalmente. Dessa forma, tenha em mente de não se dar por vencido, é apenas deixar que tudo se coloque em ordem, confiante que as coisas possam ter resultados melhores, sem se sacrificar ao ponto de morrer. Aplicar a lei do esforço inverso é entender que pressão por resultado só serve para aumentar o estresse e bloquear o caminho do sucesso. Esforço inverso. Muitas tentativas não garantem resultados. Conforme o psicólogo francês Émile Coué, especialista no assunto, a lei do esforço inverso é essencial nos momentos em que você não para de se mover, mas não avança, pelo menos não na direção desejada. Às vezes, quanto mais tentamos, pior fica. Isso pode levar a um ciclo vicioso, em que você se sente mal por não fazer o suficiente, se esforça ainda mais e se força a continuar, alertou. De acordo com Aldous Huxley, que deu nome a essa lei, a expertise e seus resultados só são alcançados por aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer. A lei do esforço inverso promove reflexão para encontrar a melhor atitude. A lei do esforço inverso permite uma reflexão, pois inverso não é sinônimo de resignação, nem convida à passividade ou à paralisação do propósito. Entretanto, nos incentiva e motiva a parar, avaliar as circunstâncias e assumir a melhor atitude. Produtividade no trabalho. É melhor na fase inicial. Estudos realizados sobre produtividade no trabalho mostram que somos verdadeiramente mais produtivos apenas durante as primeiras 4 ou 5 horas de cada dia de trabalho. Depois, o que se verifica é que há uma queda expressiva no desempenho, ao ponto de a diferença entre trabalhar 12 e 16 horas ser praticamente inexistente. Desse modo, o que se produz nada mais é do que cansaço mental e físico. Experiências práticas da lei do esforço inverso no trabalho. O escritor Lev Tolstói ilustrou o conceito
quando descreve o momento em que o proprietário de terras, Constantin Levin, encontra harmonia no cultivo da terra, trabalhando com os camponeses. No meio do trabalho, havia momentos em que ele se esquecia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço, e nesses momentos sua fileira era tão bem cortada. Começou a ocorrer uma mudança no trabalho que o enchia de prazer. Entretanto, ressaltou ainda que, assim que ele que se lembrava do que estava fazendo e tentava fazer melhor, sentia o peso do esforço e tudo resultava pior. Relação da lei do esforço inverso com o taoísmo. A lei do esforço inverso tem relação estreita com o conceito taoísta da ação sem esforço, também conhecido como Wu Wei, que reside na abordagem paradoxal de como alcançar resultados desejados. Enquanto a lei do esforço inverso destaca como a pressão externa pode levar a uma resistência maior à mudança, o conceito taoísta de Wu Wei sugere que a ação mais eficaz muitas vezes ocorre quando há uma ausência de esforço consciente. No contexto do Wu Wei, a ação sem esforço não significa inatividade ou passividade, mas sim uma abordagem de fluidez e harmonia com o momento presente. É como fluir com o rio em vez de tentar remar contra a correnteza. Quando as ações são realizadas sem forçar, sem resistência, elas tendem a ser mais eficazes e mais naturalmente alinhadas com o curso dos eventos. Relacionando isso à lei do esforço inverso, podemos perceber que tentar impor mudanças ou pressionar fortemente as pessoas pode criar uma resistência que dificulta o progresso desejado. Em vez disso, ao adotar uma abordagem mais alinhada com o Wu Wei, os líderes podem cultivar um ambiente onde as mudanças ocorrem de forma mais suave e orgânica, respeitando a natureza intrínseca das pessoas e dos sistemas. Portanto, a relação entre esses conceitos sugere que, ao invés de lutar contra a resistência, pode ser mais eficaz e sábio trabalhar em harmonia com ela, permitindo que as mudanças ocorram de maneira natural e sem esforço excessivo. Em conclusão, tanto a lei do esforço inverso quanto o conceito taoísta de Wu Wei destacam a importância de reconhecer e trabalhar com as forças naturais em jogo, seja na gestão de mudanças organizacionais ou na vida pessoal. Enquanto a lei do esforço inverso adverte contra a imposição de mudanças que podem gerar resistência, o Wu Wei sugere que uma abordagem de fluidez e ação sem esforço pode levar a resultados mais eficazes. Ao integrar esses princípios, podemos cultivar ambientes onde a mudança ocorre de maneira harmoniosa e eficaz, respeitando tanto as necessidades individuais quanto a dinâmica coletiva dos sistemas em que estamos inseridos. Saiba que a aplicação da lei do esforço inverso é uma poderosa ferramenta na sua vida, inclusive na sua relação interpessoal. Às vezes, quanto mais você tenta se aproximar de alguém, mais a pessoa se afasta. Talvez você obtenha melhor resultado seguindo aquele ditado que diz: se você ama uma pessoa, deve deixá-la ir. Se ela voltar, sempre foi sua. Se não, nunca foi. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no nosso canal, Arte da Sabedoria Milenar. Obrigado.